tem que clicar em apresentação de slides aí ela fica cheia para todo mundo. Para mim está em tela cheia, mas eu acho que do jeito que ingressei, aí está o problema. Será que vou parar de compartilhar? Vou contar. Tem tanta janela aberta. Não. Fecha algumas. Agora está com tela cheia? Agora sim. Agora tá ótimo. Ah, tá. Perfeito, obrigada, tá? Então, hoje vamos avançar o que é calor de respiração e transpiração. O mais importante entre os dois é o calor de respiração, porque dependendo do tipo do alimento, esse calor pode afetar na conta da carga que precisamos remover. Já a transpiração pode ser que não influencie muito, porque transpirar, o fato de eliminar a água, isso vai fazer que a evaporação, quando acontece a evaporação, acontece aumento ou diminuição da temperatura? Vocês sabem? Como que é, professor? Aumenta a carga Entendi. térmica, né? É A quando evaporação evapora. aumenta. Quando evapora, o fenômeno de evaporar, isso faz que aumente a temperatura ou diminui a temperatura? Aumenta, né? Não tá desprendendo calor? Não, ele diminui quando a gente transpira, é para baixar a temperatura, né? Perfeito, Mas- perfeito. Nós, quando estamos fazendo uma atividade e ficamos aquecidos, se continua nosso corpo se aquecendo, pode ter algum problema, não? Então, para nivelar aquela temperatura, para diminuir essa temperatura de nosso corpo, nós transpiramos e na hora de transpirar, esse líquido que eliminamos evapora. Essa evaporação vai fazer que diminua a temperatura, reduza a temperatura. Porque imaginem, nós continuemos fazendo alguma atividade e nos aquecemos e não transpiramos. Aí poderíamos incinerar-nos se não transpiramos. Então, a transpiração reduz, claro, como a quantidade de água que eliminam, assim, não é uma quantidade extrema, só se nota em grandes quantidades, mas vamos supor, em uma pequena quantidade de fruta, essa transpiração não vai reduzir muito a temperatura, mas vai ter uma evaporação que vai facilitar. E dependendo como está o ambiente, onde está armazenado o alimento, se acumula bastante essa transpiração, vai ter uma condensação. E essa condensação pode ser que facilite a multiplicação de micro-organismos. E se está em um ambiente muito fechado hermeticamente, por exemplo, se colocamos em uma sacola, o alimento não vai conseguir respirar. Então, estamos eliminando, estamos matando a nosso vegetal, tá? Então, primeiramente, nós vamos analisar por separado. Embora que os dois fenômenos aconteçam ao mesmo tempo, não acontecem de forma separada, com diferentes taxas, os dois fenômenos acontecem ao mesmo tempo, mas as contas nós, primeiramente, vamos a calcular por separado, tá? Então, vamos a começar pelo calor de respiração e vamos a definir o que é esse calor de respiração, o que é respiração, o que acontece durante a respiração, tá? Essa parte que os únicos alimentos que respiram são os alimentos vivos. Então, esse calor de respiração não precisa ser considerado para as carnes e os derivados lácteos. Isso só precisa ser considerado para os alimentos que estão vivos, vegetais e frutas. Vocês já estão cansados de saber, desde a primeira aula já ficamos repetindo várias vezes, não? Qual que é a diferença de um alimento vivo de um alimento morto. Agora, como que acontece na natureza a respiração? Isso, inclusive na escola, vocês aprenderam, para que aconteça a respiração, precisa o oxigênio do ambiente. Mas, nos vegetais, não só acontece a respiração. Acontece
inicialmente a fotossíntese. E teríamos que gerar uma equação da fotossíntese. A equação da fotossíntese seria esta equação, onde o alimento absorve o CO2 do ambiente, combinado com a umidade do ambiente e a radiação solar, ele vai produzir, o alimento vai produzir nutrientes, e aqui está representado como açúcares, ele vai gerar esses nutrientes e vai eliminar oxigênio, e nós nos favorecemos desse oxigênio. Agora, Professora, você já subiu esse material no Teams ou ainda não? ainda não. Ah, Vocês tá. querem... No recreio eu subo, tá? No recreio eu subo. Tá bom. Ainda não subi. Se teníamos que representar a fotossíntese, seria por meio desta reação. Agora, a respiração seria uma reação inversa. Os nutrientes que foram gerados no alimento são utilizados e combinados com o oxigênio do ambiente, o alimento gera CO2 e água. Então, para indicar quanto que é a taxa de respiração, eu teria que medir a quantidade de oxígeno, que é muito difícil. A forma mais fácil de determinar quanto que é a taxa de respiração, para poder quantificar, temos que quantificar a quantidade de CO2 que é eliminado. Isso é o caminho mais simples. Tem diferentes aparelhos que você coloca inicialmente um tempo quanto que está a quantidade de CO2, passa um certo tempo e depois volta a medir e vai com a relação de CO2 você pode calcular quanto que está respirando, quanto que é a taxa de respiração. Então, nós primeiro temos que saber calcular quanto seria a massa de CO2 que está gerando o alimento, ou a taxa, pelo menos, quanto que é a taxa de CO2 para cada alimento. Mas os alimentos, entre eles, não respiram, inclusive sendo da mesma espécie, eles não respiram da mesma forma. Dependendo em que etapa eles estão, pode ainda não ter chegado a terminar a maturação, e a respiração deles vai ser diferente. Se estão no início da etapa de maturação, também a respiração vai ser diferente. Agora, de fruto a fruto, também essa respiração vai ser diferente. Preciso saber que tipo de alimento é e em que etapa de maturação está meu alimento. E para isso, nós vamos a identificar as etapas que tem, de forma geral, os alimentos. A primeira etapa, quando ele aparece como um fruto, e aí ele aparece, todo mundo acha que já viu como que aparecem os frutos, a maioria são verdes, e na primeira parte, eles nem têm aquele sabor característico de cada fruto. Eles são amargos, a maior parte está constituído simplesmente de amido. E na primeira etapa, que corresponde ao crescimento, o único que vai fazer o fruto é aumentar de tamanho. Vai aumentar de tamanho. A primeira etapa seria aumentar de tamanho. E a segunda etapa, quando já aumentou quase de forma completa o crescimento, o tamanho do fruto, ele vai passar à etapa de maturação. E esta etapa de maturação vai ficar dividido em 3 etapas: em pré-maturação, a própria maturação em si, e o amadurecimento, que seria o finalzinho da etapa. O amadurecimento seria justamente quando o alimento já está com todas as propriedades organolépticas adequadas para ser consumido. E, como todo, chega a um limite e vai ter que ser degradado. O próprio alimento se degrada, uma das etapas. A última etapa seria a ascendência. Então, ele já não aumenta mais de tamanho, o único que vai acontecer é a degradação das células desse fruto. Então, como são alimentos vivos, são seres vivos, esses seres vivos, essas etapas são quase parecidas às etapas que os seres humanos também, no transcurso da vida, vão acontecendo, não? Isso é bem parecido. Agora, o alimento, em cada etapa, tem diferente taxa de respiração.
para que aumente de crescimento, ele nasce com uma elevada taxa de respiração, que com o transcurso do tempo, essa taxa de respiração vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo. E quando esteja terminando a etapa de maturação, quando esteja concluindo a etapa de maturação, alguns frutos aumentam a respiração de forma acelerada, incentivada pela produção do etileno. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que verificar se alguns frutos geram esse etileno que vai incentivar ao finalizar a etapa de maturação, se vai gerar essa produção de etileno, e esse etileno vai ativar a respiração. Se o fruto, em todo o desenvolvimento, ele não aumenta a quantidade de etileno, ele produz muito pouco, significa que esse fruto, ele não pode ser tirado da planta até que ele complete a etapa de maturação. Porque se tiramos da planta uma vez que ele não completou a etapa de maturação, embora que coloque um ambiente aquecido, ele não vai amadurecer. Então, algumas plantas vão precisar ficar grudados na planta para que consigam obter todas as propriedades organolépticas. E há outras plantas, outro grupo de frutas, se eu tiro da planta, eu posso aquecer e de forma artificial eu posso fazer que amadureça de forma fácil. Por exemplo, as bananas, se tiramos a elas, ainda que não estejam maduras, e aquecemos, elas amadurecem sem nenhum problema. Agora, geralmente os cítricos, se não tiramos a eles maduros, fora da planta, podemos pintar as cascas de forma artificial com etileno, mas elas não conseguem obter aquelas propriedades organolépticas, tá? Eu não entendi, professora, eu não entendi Sim. esse negócio de etileno aí. Pode ser sim que ficou um pouquinho confuso essa produção de etileno dos frutos, porque alguns frutos, no transcurso do desenvolvimento, produzem um pico ou um aumento da quantidade de etileno. Aqui com o texto é meio difícil de explicar, assim, de entender, porque não está em um gráfico. Mas nos próximos slides, uma vez que nós classifiquemos quais são as frutas que têm essa capacidade de aumentar a quantidade de etileno, e vai ficar representado em um gráfico, isso vai ficar mais fácil de entender, tá bom? Mas acho que de forma geral, vocês conseguiram entender que algumas... Ixi, um momentinho. E eu não sei onde está. Eu só via um celular, mas não sabia nem onde estava tocando. Tá, vamos a continuar, tá? Então, eu acho que ficou claro, pelo menos nesta primeira parte, eu quero que fique claro que alguns frutos, na etapa final de maturação, conseguem produzir etileno em grandes quantidades, e isso facilita a respiração e o desenvolvimento do fruto. Já outros, não. Isso simplesmente eu queria que notem esse slide, mas eu vou mostrar os gráficos todo direitinho. Aqui está, nesse gráfico, podemos ver como que seria o aumento de tamanho do fruto na primeira parte do crescimento. Olha, vocês podem perceber, ele não muda de cor, simplesmente está aumentando de tamanho. Ele cresceu, quase aumentou de tamanho de forma completa. Claro que na maturação ele vai aumentar um pouquinho, mas não é tanto como aconteceu na etapa de crescimento. E nesta etapa de maturação, neste caso as mangas, ele vai mudando as características dele. Ele, aqui praticamente quando está verde, é celulose.
celulose e amido, células, assim, moléculas de açúcar muito grandes. Para que fique esse sabor adocicado, essas moléculas grandes de açúcar precisam ser divididas em pequenos pedaços, em pequenas moléculas de açúcares. E quanto menor é o tamanho da molécula de açúcar, ele é mais doce. Por exemplo, aqui está a celulose. Celulose é uma célula gigante de açúcar. A celulose se dividiu e ficou como um amido. Amido é um pouquinho menor, mas continua sem aquele sabor adocicado. Já dividindo o amido, dividindo a molécula do amido, ele passa para a glucosa, e a glucosa é o que dá aquele sabor adocicado e ficou com aquele sabor característico de cada fruta quando está madura. E uma vez que chegou aqui na etapa final de maturação, é a etapa onde é a mais adequada para consumir. É mais gostoso o fruto. Passou esta etapa, nesta etapa de senência, praticamente o sabor, em vez de ficar agradável, vai ficando desagradável. Eu não sei se vocês alguma vez já consumiram o abacaxi, quando ficou muito maduro, em vez de ficar doce, parece que ficaria um sabor alcoolizado, como se teria álcool, porque ele vai fermentando e vai gerando voláteis, inclusive álcoois, aldehídos, e em vez de ter um sabor agradável, o sabor fica desagradável, não? Porque o alimento já se está degradando. Essas seriam de forma. Sim, pode perguntar. A fruta aumenta de tamanho e diminui no final? Fruto aí? É, porque não é que assim, se está se degradando, aqui o gráfico, acho que ele pegou outro fruto para colocar no vermelhinho, mas não teve o cuidado, porque esperar que assim amadureça, ele deveria ficar do mesmo tamanho, não? Aqui no gráfico desta pesquisa, o fruto que ele colocou pequenininho, mas a intenção era que em vez de ter crescimento, a semente vai fazer que se degradem as células de meu alimento. Se se degradam as células, muitos vão morrer. Quando nós também envelhecemos ou ficamos velhos, nós já não... Né? Estamos nos degradando. Não é mais como aquele jovem adolescente que está na flor da juventude, todo bonito, cada vez está crescendo de tamanho. Nós estamos indo no lado oposto. Isso mesmo acontece com... Qualquer semelhança é mera coincidência, né? Não é mera coincidência. Somos seres vivos, não? E essas são as etapas que temos que passar durante a vida. Mas acontece isso. Os jovens é que estão na flor da juventude, é a melhor etapa e tudo fica mais bonito, não? Professora, sim. a senhora falou que a celulose divide e forma o amido, e o amido forma as glicoses. A glucosa. Isso. No caso do fruto, não é frutose? Não é que o fruto vai ter frutose. Não é que frutose. É um tipo de açúcar, a frutosa, que é um açúcar como a glicose, assim pequenininha. Se eu falo só glicose, é a glicose que vai dar aquele sabor adocicado. A frutosa também dá, mas são moléculas de açúcares pequenininhos. Quanto menor é a molécula de açúcar, e o mais pequenininho é a sacarose, por isso que é tão doce. Quanto menor é essa molécula, o alimento fica doce. Se as moléculas deles ainda são moléculas grandes, teu corpo teria que destruir. E às vezes o próprio corpo, quando você consome um alimento que está ainda verde, teu próprio corpo não destrói. Não capta aquele açúcar que tem. Agora, se ele já está maduro, teu corpo vai facilmente captar aquele açúcar que tem, e não é só a glicose, não? Vai ter, assim como a glicose, vai ter outras moléculas pequenininhas. O objetivo é que quanto menor seja a molécula de açúcar, ele vai ficar mais doce.
tá? Vai ter sacaroses, vai ter diferentes tipos de moléculas de açúcares. Eu também não vou entrar, não vou falar, a parte química é esta. Também não vou entrar, mas o importante é que vocês saibam que essas moléculas grandes de açúcares, que eram, por exemplo, um amido, são açúcares juntas, são moléculas de açúcar que estão juntas. Professora, Sim? então, quando a molécula de açúcar ela está menor, ela é melhor absorvida pelo corpo humano. É. E aí o nosso paladar meio que sente quando a molécula está menor, porque fica mais doce. As moléculas de açúcar pequenas têm aquela característica de serem doces e nós Entendi. sentimos que é agradável. Agora, Entendi. quando a molécula de açúcar ainda é uma molécula grande, por exemplo, amido, banana verde vocês consumem, ou consumem, alguns até acham que comem frito, mas assim, verde, as pessoas se consumem, pode ser por algum tipo de gosto, entre gostos não se discute, não? Mas não tem aquele sabor Faz até mal, adocicado. né? Eu não sei se faz mal, mas dependendo se você tem tolerância às enzimas que estão sendo geradas nesse momento, algumas pessoas consumem verde. Mas, às vezes, se o alimento não está maduro, em vez de alimentar, vai fazer mal. Eu sei que o que faz mal mesmo é o mamão. Tem aquele látex que tem que sair. Esse látex, se você consome porque está verde ainda, comeu verde, você passa mal. Agora, não vamos a pensar que só tem açúcar o alimento, não? Tem tem nutrientes, tem outros compostos. Só aqui estamos falando o que vai favorecer para que ele fique agradável. O que vai favorecer são as moléculas de açúcar. Então, para que respire no final da maturação, para que aumente a taxa de respiração nesta última etapa aqui, na maturação, alguns frutos são incentivados a terem esta transformação pela produção de etileno. Quanto mais seja a produção de etileno, ele mais rápido vai passar por esta etapa de maturação e vai ficar agradável. Agora, se ele não gera esse etileno, ele não vai amadurecer com facilidade. Para isso, ele precisa ficar grudado na planta. Um mamão não precisa estar grudado na planta. Quem precisam estar grudados na planta são geralmente os cítricos, tá? Aqui estamos mostrando as etapas. Aqui, esse que está já deteriorado, seria que entrou a etapa de senescência. E nós podemos ativar ou podemos fazer que ele se desenvolva mais rápido ou respire de forma mais acelerada. Por exemplo, se está em um ambiente muito estressante, por exemplo, dentro de uma sacola, não é um ambiente natural que deveria estar um fruto. É um ambiente estressante, ele respira mais, e se respira mais, vai eliminar mais água, e o alimento vai se apodrecer de forma rápida, vai morrer, não? Se machucamos uma planta, ele recebe um golpe, ele também vai acelerar a respiração, e os alimentos que geralmente sofreram algum golpe, eles se estragam de forma mais rápida. Como tinha falado, alguns frutos, eles amadurecem fora da planta. E essa produção de etileno, também não precisa estar, essa produção de etileno pode também acontecer fora da planta. Fora da planta. Alimentos que têm esse elevado pico de produção de etileno na etapa de maturação são os frutos climatéricos. Quais vão ser os frutos climatéricos? O abacate, ameixa, banana, damascos. E aí temos uma lista de frutos que sua maturação é incentivada pelo etileno, porque esse etileno aumenta a taxa de respiração, e essa taxa de respiração faz que aumente ou seja de forma rápida que aconteça
o amadurecimento desses frutos. Já os não climatéricos, em nenhum momento, em todas as etapas de desenvolvimento, o etileno produz, mas em uma quantidade muito baixa, que não é suficiente para amadurecer quando ele está fora da planta. Se teríamos que representar em forma gráfica, e alguns frutos, já os climatéricos, eles têm uma taxa de respiração elevada porque produzem etileno. Os não climatéricos, eles têm uma taxa de respiração baixa, eles não se desenvolvem de forma rápida porque não produzem etileno no desenvolvimento deles, ou a produção é muito baixa deles, tá? E alguns aqui podemos colocar como exemplos que também não produzem etileno, seriam os frutos secos. Os frutos secos também a produção deles é bem baixa, tá? O etileno, aqui até agora, o que eu expliquei, dá a impressão que só tem vantagens, não? Só tem vantagens porque vai acelerar a maturação. Nos frutos é vantajoso que gere essa quantidade de etileno para que ele fique doce. Já nos vegetais, temos que diminuir essa quantidade. Os vegetais também produzem etileno, mas não é favorável que produzam esse etileno, porque essa produção de etileno vai fazer que também eles entrem rapidinho na etapa de senescência e as propriedades deles não fiquem agradáveis. Por exemplo, os brócolis, se deixamos os brócolis até que resistem ficar dentro de uma sacola, mas o que acontece? Os brócolis, o talo fica bem rígido, porque ele entrou na etapa de senescência. Os vegetais se ficam expostos a uma grande quantidade de etileno, fica concentrado no ambiente o etileno, inclusive mudam de cor, ficam de cor marrom. Para os vegetais, o etileno não é tão favorável, porque vai fazer, já o vegetal, por ser vegetal, ele tem um período que é adequado para o consumo muito curto. Agora, se coloco em um ambiente que está com etileno, ele vai estragar de forma mais rápida, ou as propriedades dele vai mudar. Eu não sei se vocês deixaram... bom, a maioria aqui são homens, não? Geralmente quem toma conta aí da casa são as mulheres. Se por alguma razão deixam o brócolis em uma sacola por 2 dias, ele vai ficar marrom. Não é que ele ficou morto assim, sino que você acelerou o desenvolvimento dele. E o sabor fica todo ruim, não? Fica envelhecido. Os talos ficam todos duros. Tá? Com este gráfico aqui, que está mostrando a produção de etileno. Cadê minha opção de ponteiro? Está mostrando a produção de etileno e a taxa de respiração. Então, nos frutos climatéricos, quando estão começando a etapa de maturação, o etileno é baixinho. Mas quando está quase para concluir a etapa de maturação, está entrando na própria maduração em si, o etileno é aumentado, é produzido em grandes quantidades, e essa produção de etileno em grandes quantidades ativa a respiração, e então a taxa de respiração fica aumentada, e essa respiração vai fazer que mude as características do meu alimento. Então, no caso dos frutos, o etileno, ele vai gerar todas aquelas propriedades agradáveis que temos nos frutos quando estão maduros. Alguém pode indicar alguma característica de um fruto maduro? Além de ser doce. A cor, perfeito. A cada fruto, quando está maduro, tem uma cor característica. Quem que vai fazer que tenha essa cor característica vai ser o etileno. Professora, a textura também, né?
A textura. A banana, quando ela tá verde, ela fica bem dura, né? Aí, quando ela tá madura, ela tem aquela textura. Exato. O etileno fica com aquela maciez. Primeiro, ele é rígido, porque praticamente celulose. Mas como foi quebrado, vai fazer que ele fique aquele macio. Todas essas características foram geradas pelo etileno. Então, se pergunto quais são as características, o que faz o etileno, é simplesmente lembrar que características tem um fruto maduro. Ele é macio, tem cor, ele é doce. Essas características são geradas pelo etileno. Claro, como ele aumentou a quantidade de etileno, vai chegar um momento que, em vez de facilitar as características boas do fruto, ele vai facilitar que ele se deteriore. Então, na etapa de maturação, nesta etapa, aqui que está terminando a maturação, é adequado que tenha alta quantidade de etileno, mas uma vez que já ficou maduro, eu tenho que reduzir a quantidade de etileno, porque se continua essa grande quantidade, o ambiente fica com elevadas quantidades de etileno, ele vai apodrecer de forma rápida. E por isso que tem algumas embalagens que é exclusivo para reagir com o etileno que é gerado pelo fruto, para que o ambiente não fique concentrado em etileno e não amadureça de forma rápida. Porque se eu deixo no supermercado em um ambiente, vamos supor que o fruto está gerando etileno. O etileno é um gás. Inclusive em química, eu acho que vocês, na parte de orgânica, vocês aprenderam, quando é uma molécula de carbono é metano, 2 moléculas de carbono é eteno. Esse eteno é este etileno. O etileno é um nome comercial. Esse etileno é produzido naturalmente pelas frutas, mas também de forma sintética pode ser obtido, inclusive de forma artificial. Se nós queimamos aquela serragem de madeira, na hora de queimar, vai gerar CO2 e etileno. Estou conseguindo de forma artificial o etileno, tá? Não é a única forma de obter etileno, porque o etileno é utilizado por várias indústrias para produzir plásticos, então eles não vão queimar serragens para produzir os polímeros. Eles geram a partir de hidrocarbonetos, não? A partir de petróleo. Então, o etileno eu posso obter de diferentes formas. Agora, os não climatéricos, eles têm, acho que aqui tem, aqui também é melhor. Os não climatéricos, a produção de etileno em todas as etapas do desenvolvimento desses frutos, o etileno fica muito baixo. Se ele não aumenta em nenhum momento, a taxa de respiração, ele em nenhum momento também não vai se aumentar, não vai ter aquele pico de respiração. Estes frutos que têm este comportamento com o etileno, que fica quase constante em todas as etapas, eles são denominados não climatéricos, eles precisam amadurecer grudados na planta, e os não climatéricos, os que geram aquele pico de etileno durante a maturação, eles podem ser removidos da planta e podem amadurecer fora. Com estes dois gráficos, acho que de forma fácil dá para diferenciar quais são os frutos climatéricos e não climatéricos. Acho que alguém estava perguntando, não entendi, professora, isso do etileno. Com este gráfico ficou um pouquinho mais claro? Será que eu caí na internet? Não. Ficou. Não, tá bom, professor, deu para entender. Em um hospital Não, particular professor. de Vitória. Sim. Eu queria saber o seguinte, esses frutos não climatéricos, se a gente aplicar o etileno artificial nele, eles amadurecem ou não? Os não climatéricos? Isso. Os não climatéricos, por exemplo, a laranja.
A laranja é um não climatérico. Quando ele não está maduro, é verde. A casca é verde. Se eu aplico etileno, o único que vai mudar de cor é a casca. A casca vai ficar laranja. Mas o fruto em si, a parte interna, ele não fica doce. Não fica doce. Por isso, laranjas, vocês às vezes veem no supermercado, tem uma aparência bem bonita, que olhando, alguém poderia falar, essa laranja deve estar bem doce, porque está bem laranjinha. Na verdade, eles foram pintados de forma artificial com etileno e para obter aquela cor que atrai ao consumidor. Uma vez que você leva para casa, não é doce. Ele não está doce. O etileno ele vai atuar só na superfície da laranja, não no interior dela, né? Não no interior, porque para que o interior fique doce, ele precisa estar grudado na planta. Mas também, se você tira quando ele está quase maduro, o que vai acontecer? Você não vai conseguir distribuir. Esse é o problema. A limitação é o tempo que você tem para distribuir todos esses frutos. Eles tiram verde e depois, em câmaras, de forma artificial, coloreiam as cascas. É o mesmo processo quando coloca carbureto? Para as bananas, sim. O carbureto, eu acho que não é uma concentração tão alta como para pintar as laranjas, mas é uma concentração suficiente, o carbureto, quando queimam, colocam em um ambiente, as bananas. As bananas pode ser que estejam nesta etapa, aqui ainda que estão produzindo etileno baixinho. Se eu coloco em um ambiente que tem um etileno de forma artificial, eu vou acelerar a respiração, e o que tinha que amadurecer em 3 ou 5 dias, ele pode amadurecer em 2 horas. Em 2 horas, em 6 horas, dependendo da concentração, eu vou reduzir aquele tempo. E isso que fazem no supermercado, não? Tem elevado consumo ou demanda de bananas, eu faço que amadureça rápido e distribuo. Não tem demanda alta, então meu objetivo não é que ele amadureça rápido, vou eliminar, vou colocar uma atmosfera modificada de tal forma que esse etileno seja reduzido. Geralmente na atmosfera modificada vai colocar CO2, precisa ter CO2. Por que precisa ter CO2? Porque lembram que na reação de respiração ele gerava CO2? Se estou colocando já como produto o CO2, a reação tem que ir no sentido contrário. Isso é química, vai ter que chegar a um equilíbrio, em vez de ir em um sentido, vai ir em outro. Mas mais na frente eu mostro essa reação que vai aparecer da atmosfera modificada. Agora, simplesmente classificamos em climatéricos e não climatéricos. Já ficou bem claro. Aqui temos exemplos. Então, quando o alimento está verde, o etileno é favorável e fica doce. Quando já está maduro, o etileno vai causar reações desfavoráveis e vai facilitar a ascendência do alimento. E no caso dos vegetais, além de mudar as cores e deixar o talo mais rígido, vai fazer que as folhas deles fiquem caindo. Estamos entrando à época de outono, quando estemos no outono mesmo lá, todo mundo sabe, em outono as folhas caem. Os vegetais, as plantas em si, também produzem esse etileno. Como o ambiente, quando essa mudança de clima está acontecendo, é um ambiente estressante, quando os vegetais detectam que é um ambiente estressante, eles, para se defender, produzem esse etileno. Como o ambiente está estressante e eles estão gerando etileno, esse excesso de etileno faz que as folhas em outono caiam, pela quantidade de etileno que produzem as plantas. Porque quando estão vivas aí também a produção de etileno acontece. Não é só que no fruto que vai acontecer, é na planta inteira que produz o etileno. Como o fruto é parte da planta, o fruto também produz etileno, tá? A taxa de respiração, acho que todo mundo também já percebeu, ou por experiência,
sabem que, como a taxa de respiração está associada com a maturação do fruto, quanto maior é a taxa de respiração, é mais acelerado a maturação. Então, essa taxa de respiração também pode ser influenciado pela temperatura. Se eu quero amadurecer de forma rápida um determinado alimento, posso aumentar de temperatura e ele acelera a respiração e amadurece de forma rápida. Eu não quero que amadureça rápido, eu vou reduzir a temperatura e essa redução de temperatura vai reduzir a taxa de respiração. Reduzindo a taxa de respiração, o metabolismo do fruto fica mais lento e ele não amadurece de forma rápida. E é isso que vocês fazem quando planificam uma câmara ou um ambiente refrigerado para os vegetais, tem que colocar a temperatura baixa para que eles não amadureçam rápido. Isso é a área de vocês, não? Mas não todos os frutos ou vegetais toleram o frio. Em alguns casos, inclusive já explicamos para a primeira parte de nossa disciplina, que o frio não necessariamente vai trazer só vantagens. Se a refrigeração é a técnica que vai conservar a maior parte das propriedades, mas ele conserva por um tempo curto. Já se eu quero prolongar por mais tempo as características dele, claro, não todos, precisaria congelar. Mas o congelamento vai mudar algumas características. E não todos os frutos e vegetais podem ser congelados. Já expliquei que isso é influenciado com a temperatura. Vamos passar para o próximo. A forma de controlar seria uma atmosfera modificada. Também, e a atmosfera modificada precisa ter um gás inerte. Uma certa quantidade de oxigênio eu vou remover e eu vou substituir essa quantidade de oxigênio por um gás inerte e CO2, e também teria que controlar a quantidade de umidade que precisa meu alimento. Aqui era essa reação. Se estou colocando CO2, e a reação química da respiração era nutrientes mais oxígeno da CO2, quando adiciono em excesso um dos produtos, a reação tem que ir em sentido inverso. Se coloco CO2, ele não vai mais respirar, em vez Marcos vai também ter que ir estava em sentido contrário, tá? Esse é um dos princípios da atmosfera modificada. Agora, vamos ter que... antes de fazer os exercícios, aqui temos alguns exemplos de diferentes frutos e vegetais, onde falam quais seriam as condições de armazenamento para que consiga prolongar o máximo possível o tempo de vida e conservar as propriedades dele. Por exemplo, o abacaxi em um ambiente com oxigênio, aí a uma temperatura de 10 a 15 graus, com uma porcentagem de 10% de CO2, eu consigo ampliar o máximo possível o tempo de vida do abacaxi. Aí tem umas tabelinhas, ele varia de diferente de fruta e vegetal. Os fatores principais que vão a influenciar a taxa de respiração é o tipo de alimento, qual que é o alimento, as características do próprio alimento, a temperatura, a composição do ambiente, se está em uma atmosfera modificada, ou está simplesmente aí no ar. Como que é a produção de etileno do alimento? E o etileno é considerado o hormônio de amadurecimento dos frutos, tá? Como que é a produção do etileno do meu fruto? Ele é constante ou em certo momento esse etileno vai aumentar? Então, que tipo de alimento ele é? Ele é climatérico ou não é climatérico? E também vai afetar a taxa de respiração se sofreu algum machucado, algum golpe mecânico. Aqui está falando de injúria mecânica. Isso também vai afetar a taxa de respiração. Então, esses seriam os fatores que eu tenho que considerar para saber como que é a respiração do meu fruto.
Temos aqui alguns exemplos de frutos, onde está indicando a taxa de respiração. A taxa de respiração, aqui está falando em ml, essa taxa de respiração, como eu já tinha falado, pode ser quantificado pela quantidade de CO2 que é produzido. Aqui seriam ml de CO2, volume de CO2, por quilograma de alimento e por hora. Aqui classificou também se o alimento corresponde a um climatérico, não climatérico. E o tipo de casca que tem meu alimento também vai influenciar na taxa de respiração. Se a casca do alimento é bem quase impermeável, os gases que vai produzir, o etileno que vai produzir no alimento, ele vai ficar concentrado e isso vai facilitar o amadurecimento dele. Mas vai ter, não todas as cascas são quase impermeáveis, algumas cascas são porosas. Então, essa casca, que tipo de resistência à difusão desse gás etileno gera no meu alimento? O gás se difunde de forma rápida ou ele se difunde de forma lenta? Nós não vamos a resolver esse exercício com esta parte de taxa de difusão, porque teríamos que entrar fazendo os balanços de massa do gás, isso vai ficar mais confuso, mas vamos a calcular a quantidade de CO2 que é produzido pelo alimento, e em função dessa quantidade de CO2, eu vou conseguir calcular quanto que é o calor que é gerado, porque lembram que na reação, acho que estava aqui mais atrás, na reação, ele fica associado a uma quantidade de calor. Quando a reação fica toda balanceada, foi determinado que a quantidade de calor gerado para, uma vez que se produz 6 moléculas de CO2, ou 6 moles de CO2, seria 2.667 kilojoules. Essa é a quantidade de calor que é gerado. Se eu sei a quantidade de CO2 e tenho este valor, que por estequiometria, eles associaram quanto seria a quantidade de calor que é gerado. Nós diretamente vamos utilizar as equações, nós não vamos fazer esse balanço que eles já fizeram, é aqui. Então, se eu tenho aqui estava a reação, não deveria ter ido para trás, aqui está. Vou precisar calcular primeiramente quanto seria a massa de CO2 que é gerado pelo fruto. E naquele texto que passei para vocês de 32 páginas ou de 30 páginas, que está em inglês, lá na última parte está a taxa de respiração. Isso tinha que entrar na primeira prova, mas não conseguimos avançar. Não conseguimos. O grupo da quarta-feira, para eles, formou parte da primeira prova. Mas vocês podem olhar, lá também está esta parte de cálculo de calor de respiração. E o primeiro que temos que fazer é calcular a quantidade de CO2, porque dependendo desta quantidade de CO2, utilizando esta outra equação, vamos a determinar quanto seria o calor gerado pela respiração. E como temos diferentes frutos, temos uma imensa variedade de frutos, e já percebemos que a respiração é influenciada pela temperatura, preciso ter como dado a temperatura e 2 parâmetros, o parâmetro F e o parâmetro G, que fica tabelado. Ele fica tabelado, está em uma das tabelas daquele texto. Não é assim, o cálculo desta parte de calor, de respiração e transpiração, não são mais cálculos extensos, são cálculos mais simples. O que eu vou fazer? Para saber a quantidade de CO2, pego o valor de G e o valor de F, e preciso ter a temperatura. Então, para uma determinada temperatura, eu vou saber quanto vai ser a quantidade de CO2 gerado. Se vocês percebem, aqui está limitado simplesmente a uma temperatura. E o que acontece se teria duas temperaturas? Vamos supor
que o alimento entrou na câmara a 25 graus Celsius e foi resfriado até 5 graus Celsius. Aí teve mudanças de temperatura. Quando vai ter essas mudanças de temperatura, nós vamos utilizar outra fórmula. Mas se só pede para uma temperatura em específico, esta equação é adequada. É adequada porque tenho uma temperatura e a partir desta temperatura, com os parâmetros do fruto, eu consigo calcular quanto seria a quantidade de CO2. Não tenho variação de temperatura no meu exercício, então, nesse caso, é útil utilizar esta equação, tá? Então, uma vez que tenho esta massa, que na verdade não é massa, é taxa, inserir os dados, como que eu vou obter meu resultado? Meu resultado vai ser obtido, vai ser miligramas de CO2 por quilograma de alimento por hora. Essa seria a taxa de CO2 gerado pelo fruto, tá? A uma determinada temperatura, tem a minha temperatura de interesse. Se eu quero agora saber quanto que vai ser o calor gerado por respiração em watts por quilograma, para ter esse resultado, o valor que eu tenho aqui, eu tenho que substituir. Eu substituo aqui, multiplico por esse fator. Esse fator foi calculado a partir dessa estequiometria. Substituindo a equação, vamos supor que, eu não quero substituir os dados, a equação completa eu vou substituir aqui, se eu posso ir por esse caminho, substituindo a equação toda, o calor gerado pela respiração em watts por quilograma de alimento vai ser gerado nesta equação. Vocês podem utilizar esta equação assim como toda, ou podem utilizar de forma separada. Quando utilizem de forma separada, o único cuidado que tem que ter é que nesta variável de taxa de emissão de CO2, tem que ser o valor certinho que aparece aqui. Se deu 5, alguma coisa, deu miligramas por quilogramas por hora, e nessas unidades tem que ser substituído. Agora, o exercício pode ser que ele não peça a taxa de emissão de CO2, pode ser que ele não peça miligramas de CO2 por quilograma por hora. Eu não estou interessada por que quantidade de alimento, nem por que período, eu quero saber simplesmente a quantidade de CO2. Nesse caso, como tenho unidades no denominador que estão sobrando, eu vou precisar multiplicar pela quantidade de alimento e pelo tempo que estou armazenando. E dessa forma, elimino as unidades do denominador e simplesmente vai ficar em massa de CO2. Vocês perceberam que precisei fazer um cálculo após ter substituído os dados, precisei fazer um cálculo. E aí vai gerar um resultado da quantidade de CO2. Aqui não é para colocar a quantidade de CO2, aqui tem que ser colocado essa taxa de emissão de CO2 em miligramas por quilogramas por hora, tá? Só esse cuidado, às vezes com a pressa, o aluno substitui o dado errado. Aqui temos exemplos onde a taxa de respiração, à medida que vai aumentando a temperatura, essa taxa de respiração vai aumentando. Porque, por exemplo, aqui temos umas amoras, que a 0 graus a taxa de respiração oscila entre 46 e 67 miliwatts por quilograma, e se aumento para 20 graus, praticamente ele se multiplica quase a 6 vezes, varia o valor em 20 graus entre 388 a 581,9 miliwatts por quilograma, tá? Mas vocês fazendo os exercícios, aí vão perceber realmente se aumentando a temperatura mudou, não mudou. E vamos fazer um exercício certinho agora, tá? Aqui temos um exemplo, vamos olhar que hora é, vai se dá tempo para terminar. Dá tempo. Que está indicando que tenho 2.000 quilogramas de maçãs que são armazenadas em uma câmara de conservação que está a 4 graus Celsius. E pede calcular a quantidade de CO2 gerado
e a quantidade de calor gerado em 24 horas de armazenamento. Está pedindo a quantidade. Quando fala a quantidade de CO2, estaria pedindo a massa de CO2 que foi gerado e a quantidade de calor que foi gerado. Tenho que disponibilizar a quantidade de CO2 em unidades, pode ser quilogramas, libras, em unidades de massa. Já o calor de expiração, eu tenho que disponibilizar em unidades de energia, pode ser quilojoules. Se vocês percebem, se utilizamos diretamente a equação, aqui a primeira, ela vai me fornecer miligramas de CO2 por quilogramas por hora. Está sobrando as unidades do denominador, eu tenho que eliminar. Estas quilogramas de alimento, eu vou multiplicando pela quantidade de alimento, elimino as quilogramas de alimento, já elimine uma unidade do denominador. O tempo, como ele está indicando um período de armazenamento de 24 horas, multiplico por 24 e elimino as duas unidades que estavam sobrando no denominador. Para calcular o calor que é gerado, aquele primeiro valor que estava em miligramas de CO2 por quilograma de alimento por hora, substituyo aqui, multiplico por 10,7 e divido em 3.600. O resultado, o calor gerado vai ser em watts por quilograma de alimento. Watts por quilograma de alimento não é uma unidade de energia. Ele está mostrando a taxa de calor que é gerado. Eu não quero a taxa, eu quero simplesmente o calor. E nesse caso, este quilograma, elimino com a massa de alimento e o watts também pode ser representado como joules por segundo. Esse joules por segundo, transforma o watts para joules por segundo, que é o mesmo. O segundo de baixo, que vai ficar de joules por segundo, multiplico pelo número de horas, transformando, já seja as horas a segundos ou os segundos em hora, para que eles se simplifiquem, e dessa forma, o resultado vai ficar simplesmente em joules. Deu para entender como temos que fazer o exercício? Eu acho que... É bem complicado. Olha, esta parte é mais simples. Não estamos mais... A primeira parte era complicado porque tínhamos que fazer com o Excel. Mas agora não precisamos do Excel. Só fazendo mesmo para decorar. Só fazendo mesmo. Agora, como está falando de massas, as massas, cada fruto tem um parâmetro, tem um F e um G. Esta tabela, aqui eu só peguei um pedacinho para o fruto que nos corresponde, mas tem uma tabela inteira. Só vamos a pegar esse parâmetro. Para as maçãs, o parâmetro F aqui é adimensional, não tem unidades, é 5,6871 por 10 a menos 4, e o G é 2,5977, não tem exponente esse. Substituímos aqui, e a temperatura é 4 graus Celsius, entre 4 graus Celsius. Substituindo esses dados, vai sair nestas unidades. Alguém pode substituir, ou melhor, podem substituir, e me falam quanto que é o resultado? Substituindo os dados, e vai sair em miligramas de CO2 por quilograma de alimento por hora. Quanto que vai dar? Tá, vou fazer aqui, professor. Tá bom. Professora, não sei se deu 7,83 aí. 7,8301. 01 miligramas de CO2 dividido a quilograma de alimento por hora. Mas o exercício, ele não está pedindo, este valor vamos a reservar aí, mas ele não está pedindo em estas unidades, ele pede só a quantidade, a massa de CO2, só quer esta parte de cima. Eu não posso simplesmente esquecer do denominador e apagar ele. Eu tenho que apagar ele ou eliminar as unidades. Vamos a multiplicar
pela massa de alimento. Multiplicando pela massa de alimento, elimino os quilogramas de alimento. Quilograma com quilograma vai embora. Alguns com a pressa, eles transformam este miligrama a quilograma e querem eliminar o que está aqui embaixo. Não é assim, porque a parte de cima, ele está referindo-se a quantidade de CO2, e a parte de baixo, esta unidade de massa, está se referindo à quantidade de alimento. Então, não dá para simplificar aqui direito entre eles. Eu tenho que multiplicar pela quantidade de alimento. Agora, esta hora eu vou eliminar com o período que ele fala. Fala em um período de 24 horas. Multiplicando esse valor que vocês obtiveram por 2.000 e por 24, quanto que deu? Isso mesmo. 375. 24, né? 0,19, aí seria miligramas. Miligramas é um valor que para nós até que é difícil de imaginar, não? Se teria que transformar a quilogramas, quanto daria em quilogramas? Tem que dividir primeiro por 1.000, transforma gramas. Depois dividem novamente por 1.000, e aí vai ficar em quilogramas. Em 10 a 6, acho que vai 3, acho que 0,3 quilogramas. Quanto que dá transformando a quilogramas? Quer dizer, miligramas. Dividem esse valor em 1.000, depois novamente dividem entre 1.000. Deu 0,3. 37. 0,3758 quilogramas. 58 quilogramas. É essa quantidade de CO2 que é gerado em um período de 24 horas. 0,4 quilogramas, vamos supor, tá? A primeira parte já respondi. Agora também está pedindo a quantidade de calor liberado em 24 horas de armazenamento. Posso utilizar esta segunda equação, que fala o calor gerado por respiração em watts por quilograma. Aqui, eu vou substituir este valor, 7,8301. Não vamos a substituir esta transformação que nós fizemos. Se vocês substituem este outro, vai dar totalmente errado. Para que funcione esta fórmula, tem que estar, a substituição tem que ser em estas unidades, em miligramas de CO2 por quilograma de alimento por hora. Substituindo essa nesta equação, o 7,8301 multiplicando por 10,7 e dividindo 3.600, quanto que dá? Professora, uma dúvida aí. 0,233. 0,233. Pode falar. Nossa dúvida, fala de novo que eu perdi, a massa aí o MCO2 tem que estar naquela unidade ali de miligramas, né? Ou tem que Tem passar que estar em miligramas por quilograma por hora. Não pode substituir a quantidade de CO2 que foi gerado. Se vocês, então eu vou botar, nessa equação aí do MCO, eu vou botar isso que a gente achou, né? 375,847,19. É isso. Não. Ah, tem que passar para quilograma, então. Quando você substituir os dados, automaticamente você vai ter como resultado em miligramas de CO2 por quilograma por hora. Vai ter este resultado, 7,83. Esse 7,83 você substitui aqui. Substitui em MCO2, porque é a taxa de emissão de CO2 nestas unidades de miligrama de CO2 por quilograma de alimento por hora. E este valor que está em círculo é esse que tem que substituir. Você simplesmente multiplicar por 10,7 e dividir por 3.600. Alguém tinha falado que, esqueci, quanto que era o valor? 0,0233. 0,2
33. Agora, as unidades de L serão watts por quilograma. Watts por quilograma não é unidade de remoção de calor. Está sobrando quilograma. Aqui vamos a multiplicar novamente por quilograma de alimento. 2.000 quilogramas. E o meu resultado vai ficar em watts. E watts é o mesmo que falar aqui, um watts é igual a joules por segundo. Joules é unidade de calor. Mas o segundo agora, ele não está pedindo a taxa de calor. Ele está pedindo simplesmente quantidade de calor. Não está, esse segundo está sobrando. Então, este segundo, vamos a transformar em horas. 3.600 segundos é uma hora. E em que período ele falou? Em 24 horas. 24 horas. Dessa forma, eliminei todas as unidades que estavam no denominador. E simplesmente meu resultado vai ficar em joules. Acho que no caderno de vocês vai ficar mais bonito, mas aqui deu para fazer isso, tá? Mas deu para entender? Aí o resultado de 0,0233 teria que multiplicar pela massa de alimento, que é 2.000, e depois multiplicar por 3.600 para eliminar este segundo, ou para transformar este segundo em hora. Depois multiplico por 24, e dessa forma elimino a unidade de tempo que está no denominador. E quanto que dá aí essa taxa de calor, que agora podemos representar? Inclusive, para que não esqueçam, calor pode ser, então, o que fizemos? Aquele W multiplicamos pela massa. Pela massa, e aí deu o calor. Quanto que deu? 40, 262, 40. 262, 40,0. Tá. Joules. Vamos olhar nosso gabarito, se realmente isso deu. O meu deu 40, 215, 39. 40, 215, 39. É o meu também. De 40, 26, 240, dele está mais próximo, porque se multiplicamos ou dividimos entre 1.000 para dar em kilojoules, ai, cadê? Deu esse. Bom, a quantidade 0,37 deu aquele, massa de CO2, não, 7,83 deu o mesmo, está o mesmo. A massa deu 0,3758, está correto. Só aqui que pode ser que vocês pegaram todas as casas decimais, de uma ligeira variação, mas 15 aqui deu de vocês, em vez de... Fizeram toda essa transformação assim certinha? Ou pode ser que aqui vocês pegaram todas as casas? Pode ser que aí que deu. No meu caso, eu fiz todo. Eu coloquei no calculador toda a fórmula e já deu esse resultado. Tá, o teu deu o mais próximo, deu 40,26. Mas pode ser que dê ligeiras alterações em casas, no dia da prova, eu faço o cálculo de novo com ela assim, a que data usou o aluno, ele arredondou, não arredondou, usou todas as casas, eu verifico, porque como é curto, não é mais assim extenso como nos outros exercícios, coloco os dados que coloca o aluno na calculadora, se sai e ganhou certo, tá? Essa primeira parte, pode falar. Esse 2.000 quilogramas que a senhora pôs aí, ela vem da onde? Este 2.000 quilogramas é da quantidade de alimento, porque essa quantidade ou taxa de calor gerado pela respiração, ele me forneceu em watts por quilograma. A quilograma que está no denominador se refere a quilograma de alimento. E eu tenho o dado de quilograma. Se multiplico por 2.000, eu vou eliminar os quilogramas que estão no denominador. E simplesmente vai ficar como watts.
Mas BATS ainda não é resultado ou unidade de remoção de calor. Seria taxa, porque o BATS é joules por segundo. Se um BATS é igual a joules por segundo, para eliminar o tempo que aparece no denominador, neste segundo, multiplico por 3.600 e vou transformar em hora. E para eliminar esta hora, multiplico pelo período que ele indica de armazenamento, 24 horas de armazenamento. Com isso, eliminaria o tempo e o resultado. Olha, aqui colocaram por dia, aqui transformaram por dia, mas o resultado em si é só este, tá? Este é o resultado, tá? 24 horas é um dia, não? 24 horas é um dia de armazenamento. Mas deu para entender ou ficou confuso? Entendeu agora, professora? Professora, pode fazer direto aí também, né? O resultado lá em watts, lá o 0,0233, eu fiz assim, já vezes os 2.000 quilos, vezes o 24 e vezes 3.600. Pode fazer. Aqui estou mostrando passo a passo, porque se aparece direto, por que fez? Aqui o passo a passo prefiro fazer, e quando fazemos passo a passo, eu sei onde que, se tem erro, onde está o erro, tá? Mas vocês poderiam aqui fazer direto. Pode fazer direto, tá? Isso depende de cada um. Não temos mais exercícios? Um momentinho. Enquanto tenho 2. Cadê os 2? Entrou a transpiração. Eu vou abrir os slides da quarta-feira, porque aqui não está com a outra técnica, porque, se vocês percebem, aqui esta fórmula está limitada a uma só temperatura. E tem outra fórmula onde eu posso utilizar 2 temperaturas. Eu acho que este PowerPoint está incompleto. Eu vou abrir o outro PowerPoint, que com a pressa eu abri o que falava calor de respiração, mas são os mesmos slides, com a diferença que está utilizando mais um tipo de equação que foi pesquisado aí. Eu vou colocar. Estamos perto do recreio, é 11 horas. 11h20, quase 11h30 voltamos, tá? Aí fazemos quando temos variação de temperatura. Aqui só trabalhamos com uma temperatura. Vamos trabalhar tendo 2 temperaturas. Sim? A senhora dá para postar esse material para a gente acompanhando aqui de casa? Tá. Eu aproveito e eu abaixo ele para acompanhar. Tá. Eu baixo e posto antes que comecemos nossa aula novamente, tá? Ô, professora, hoje vai ter a apresentação da Que Trabalha, ou só vai deixar mais para frente? Alguém quer apresentar? Que bom que me lembrou. Alguém quer apresentar? A gente quer. É melhor deixar para apresentar. É melhor deixar para outra aula, né, professora? Essa aula aqui não vai dar tempo de todo mundo apresentar, né? Não, olha, não fiquem amarrados achando que não vai dar tempo. Eu vou ser bonzinho, vou me apressar porque os demais não vão ficar com tempo. Se alguém hoje se sinta à vontade e falar, eu quero apresentar porque quero ficar livre disso e não quero mais pensar de apresentação, pode apresentar. Aí vamos ter até uma semana antes do P2. Não significa que todo mundo vai querer apresentar uma semana antes do P2, não? Ou então deixa claro, termina a aula. Ô, professor, espera só um minuto. Claro. Que aí não vai dar tempo, aí sim não vai dar tempo. Deixar só para um dia não vai dar tempo. Agora, eu falei, desde agora, na verdade, vocês tinham que ter apresentado a semana passada. Então, já tinham um rascunho da apresentação, já tinham. Era só melhorar um pouquinho mais. Se hoje, tinha o quê? Tinha o quê? Eu não entendi. Já tinha como que fala? Não é rascunho, quando está todavia um trabalho sem terminar? Rascunho? Agora entendi. Rascunho. Isso. Tinha um trabalho que estava pela metade, que não estava bem afinado. Porque isso vale 20% da prova. A apresentação vai ser 20% da prova, fora da atividade. Se vocês querem arriscar, assim, não, professora, eu fiquei com boa nota no P1, minha nota ficou alta, eu acho que não vou apresentar. Só vou com a prova e as atividades.
Depende de vocês. Aí a prova, só essa pessoa estaria indo para tirar como máximo um 5. A nota dele só seria conta. Wallace, A gente dá pra gente apresentar aí. e vai apresentando, pô. Vamos deixar. A partir da semana que vem a gente faz uma tabela, igual o professor fez. Só ver aí quem que escolheu os grupos aí, quem é quem, e colocar aí no chat. Tá, colocam aí, vocês se organizam, são adultos, não tem nenhuma criancinha lá, são puro adultos, que dá para entender-se, não? Tá, então eu vou habilitar. Ô, professora. Sim? Só uma dúvida em relação ao seminário. A gente precisa entregar para você só a apresentação ou precisa fazer um arquivo texto aí no Word para entregar? Não precisa de arquivo texto. É só a apresentação mesmo. Eu só quero que vocês expliquem. Tá. Vamos supor se tem 2 integrantes, os 2 têm que falar. Não pode ser. Dividir o trabalho, professora. Meu colega fez os slides e hoje ele não vai falar e só eu vou falar. Não tem isso. Só ganha nota quem explica. Tá ok. Só isso, tá? Então, estamos em recreio. Até isso eu vou abaixar os slides e vou colocar para vocês no sistema, tá? Beleza, professor. Wallace, tá me ouvindo aí? Pode falar, Ricardo. Tá, estão começando 11h35, é oxidação lipídica, hoje é 20 de abril. Esta nota é para o P2, não é mais para o P1. Entra para o P2, é 20% do P2. Pode começar. Bom dia a todos. O nosso grupo vai falar de oxidação lipídica. É o Josimar, o Ricardo e sou eu, o Wallace. Pode passar, professor. A oxidação lipídica é um fator